Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Nós vamos fazer esse outro bloco aqui para finalizar o estudo do adjetivo, ok? Olha, essa consideração importante aqui acerca do adjetivo também cai bastante nas provas de concurso. Ela tem a ver um pouquinho com a estilística. Você deve se recordar que exatamente no slide anterior eu mostrei para vocês situações em que eu tenho palavras que podem ser tanto substantivo quanto adjetivo. Nesse slide agora, eu estou diante de palavras que não podem ser substantivo e adjetivo. Eu estou diante de palavras que em CNTP são sempre substantivos e que em CNTP são sempre adjetivos. Dá uma olhada aqui, ó. Mulher bonita. Ora, é claro que a palavrinha mulher, na sua condição natural, ela é um substantivo, porque ela dá nome a um ser. E aí vem essa palavra bonita aqui e caracteriza este nome, não é isso? Caracteriza a palavrinha mulher. Então, eu estou diante de um substantivo e de um adjetivo. E aí, quando eu troco a ordem delas, bonita, mulher, trazendo bonita para antes do mulher, você tem que lembrar que aqui não vai acontecer o que aconteceu no slide anterior. Olha lá. No slide anterior, quando eu troco as palavras de lugar, aquilo que era substantivo passa a ser adjetivo. E aquilo que era adjetivo passa a ser substantivo. Isso porque ambas as palavras podem funcionar como substantivo ou adjetivo. Só que agora não. Agora ambas as palavras não podem funcionar como substantivo e como adjetivo. Não, senhor. Aqui as palavras são substantivo ou adjetivo. A palavra mulher é substantivo. Então, mesmo que eu troque a ordem e coloque mulher depois da palavra bonita, ela vai continuar sendo um substantivo. Isso por quê? Porque as palavras mulher e bonita, elas não são substantivos e adjetivos, substantivos ou adjetivos. Não. A palavra mulher, ela dá nome a um ser, então ela é substantivo. E a palavra bonita caracteriza um ser, então ela é adjetivo, independentemente da ordem em que elas apareçam. O que vale dizer que se eu disser para você mulher bonita ou bonita mulher, a classificação morfológica de cada uma dessas palavras será a mesma. Aqui eu tenho substantivo quando mulher aparece antes. E aqui eu também tenho substantivo quando mulher aparece depois. Só que aqui eu tenho uma diferença, eu tenho uma valorização, uma alteração na chamada estilística. Recorde-se você que nas nossas primeiras aulas, durante aquelas considerações iniciais acerca do estudo da gramática, eu trouxe a você o conceito de estilística. E estilística é exatamente essa capacidade que tem o autor de se pronunciar, de sugestionar algo ao leitor. É o estilo do autor. O que nós temos aqui é uma chamada anteposição do adjetivo. Anote, por favor, no seu material. No caso de bonita mulher, eu tenho uma anteposição do adjetivo. Tudo bem? O adjetivo está antes do substantivo. Eu posso dizer que o adjetivo está anteposto ao substantivo. O adjetivo está anteposto ao substantivo. Isso aqui vai gerar uma diferença estilística. Que diferença estilística é essa, Rafaela? Anote no seu material. Quando o adjetivo vier anteposto ao substantivo, anote exatamente dessa forma. Quando o adjetivo vier anteposto ao substantivo, vírgula, ocorrerá a ênfase deste adjetivo. Beleza? Ocorrerá a ênfase deste adjetivo. Tranquilo, galera? Então, olha só. Mulher bonita é uma coisa. Bonita mulher é outra coisa. Qual é a diferença? A ênfase neste adjetivo. Este adjetivo aqui não está anteposto? Sim. Então, ele recebe uma ênfase. Eu estou enfatizando esse adjetivo. É como se a bonita mulher fosse um pouco mais bonita do que a mulher bonita. Deu para compreender? Veja bem, se aqui eu estou enfatizando essa característica, eu estou valorizando mais ainda essa característica, então é como se a bonita mulher fosse ainda mais bonita, um pouco mais bonita do que a mulher bonita. Isso ocorre, galera, por aquilo que eu já expliquei para vocês. O substantivo ele vem antes do adjetivo, essa é a ordem natural. O substantivo vem antes do adjetivo. Então, quando eu coloco o adjetivo antes do substantivo, eu estou enfatizando esse substantivo. Em geral, na língua portuguesa,
todas as vezes que eu antepuser um termo, ou seja, esse termo tem uma posição natural. Aí eu pego essa posição natural e trago para antes de outras palavras. Em regras gerais, todas as vezes que eu antepuser algo na língua portuguesa, isso significará, no mínimo, ênfase. Pode anotar isso também no seu material. Em regra geral, a anteposição de termos na língua portuguesa sugere ênfase. Beleza? Em regra geral, a anteposição de termos na língua portuguesa sugere ênfase. Me empolguei, a caneta caiu. Vamos lá. Vamos agora analisar o caso de criança pobre e pobre criança. Olha lá. Criança pobre, eu pergunto a vocês, quem é o substantivo? É a palavra criança. Beleza. Palavra criança e aqui o adjetivo é a palavra pobre. Olha o que aconteceu aqui. Houve a anteposição do adjetivo. Então, o adjetivo pobre aparece agora antes do substantivo criança. Percebam que não houve alteração morfológica, ou seja, aqui a palavra criança é substantivo e aqui em pobre criança, a palavra criança também é substantivo. Aqui a palavra pobre é adjetivo e mesmo quando ele é anteposto, ele continua sendo adjetivo. Portanto, não houve diferença gramatical, diferença na classificação morfológica. O que ocorre aqui é uma diferença interessantíssima, que é a diferença semântica, galera. É uma diferença semântica. Aqui, em mulher bonita e bonita mulher, não há diferença semântica. Há ênfase na característica bonita. Foi como eu expliquei para vocês. É como se a bonita mulher fosse um pouquinho mais bonita que a mulher bonita. Agora, criança pobre e pobre criança, eu tenho nessa troca, nessa anteposição, né, a anteposição do adjetivo, ela gera uma mudança de sentido. Ela gera uma mudança semântica. Ocorre alteração semântica. Senhoras e senhores, qual é o significado de criança pobre? Qual é o significado de criança pobre? É uma criança sem recursos financeiros. No entanto, qual é o significado de pobre criança? Aqui não é uma criança sem recursos financeiros, aqui é uma criança desventurada, né? A coitada da criança. Então, olha como o significado mudou pela anteposição do adjetivo. Em termos de estilística, o que eu tenho para dizer para vocês é exatamente isso. É exatamente isso. Quando há a anteposição do adjetivo em relação ao substantivo, ó, o adjetivo está aqui, aí eu anteponho o adjetivo em relação ao substantivo, eu posso ter ou um efeito genérico, que é o efeito da ênfase, que eu acabei de falar, ou eu posso ter um efeito de alteração semântica, que foi o que aconteceu com criança pobre e pobre criança. Galera, isso aqui despenca nas provas de concurso. Tem que ficar ligado em relação a isso, você tem que ter isso na sua cabeça, que é possível essa alteração, é possível essa anteposição do adjetivo, e em alguns casos, a anteposição do adjetivo vai gerar uma alteração semântica. Joia? Vamos então ao nosso slide que vai tratar agora do chamado grau superlativo do adjetivo. Então aqui nós temos as seguintes informações. A primeira delas é a seguinte: quando eu falo em grau superlativo, eu estou falando em a indicação de uma qualidade em grau muito elevado ou em um grau intenso. Superlativo, lembra disso, né? Super. Então, é uma qualidade, não é uma mera qualidade, é uma qualidade muito exagerada. É uma qualidade que é caracterizadora de algo de grau intenso ou muito elevado. E aí, eu tenho alguns exemplos aqui para vocês. Olha lá. João é o aluno mais feliz da turma. Observem, galera, eu tenho a caracterização de João, e a caracterização de João é feita por um adjetivo. Então, olhem, aqui está o meu adjetivo feliz. Este adjetivo feliz aqui, ele é caracterizador da palavra João, beleza? Ele é caracterizador da palavra João, e ao ser caracterizador da palavra João, beleza, indicou uma característica. Só que não basta o João ser feliz. O João tem que ser o aluno mais feliz da turma. Então, agora que eu acrescentei o mais,
Aí eu intensifiquei essa qualidade. Não basta o João ser feliz. Isso aqui é o grau superlativo. É exatamente uma caracterização da qualidade em grau muito elevado ou em um grau intenso. Se eu digo João é feliz, isso é uma coisa. Eu tenho a característica feliz do João. Beleza. Mas se eu intensifico essa característica, aí então eu estou diante de um grau superlativo. Joia? Diante de um grau superlativo. Olha como eu estou enfatizando a característica do feliz. Não basta João ser feliz, ele tem que ser o mais. Essas palavras, o mais, enfatizam, né? Elas aumentam, elas deixam essa qualidade em um grau elevado, em um grau intenso. Agora, um outro exemplo. Manuel é muito feliz. É a mesma coisa. Eu posso dizer que Manuel é feliz. Feliz é a característica de Manuel. Mas essa palavra aqui, o acréscimo dessa palavra aqui, muito, ela torna, então, essa caracterização aqui em grau que elevado ou em grau intenso. Manuel é muito feliz. Quando nós estivermos diante de uma intensificação da qualidade do substantivo, quando nós elevarmos a caracterização de um substantivo, nós estaremos diante do chamado grau do adjetivo superlativo ou grau superlativo do adjetivo. Tanto faz, é a mesma coisa. Ocorre que este grau superlativo, ele pode se dar de duas maneiras. A primeira delas é o chamado superlativo absoluto. E a segunda é o chamado superlativo relativo. E para cada uma destas duas maneiras, eu tenho duas subclassificações. Então, fica ligado aí para não fazer confusão. Eu tenho duas maneiras de intensificar a qualidade, o grau adjetivo, tá? E aí eu tenho o superlativo absoluto ou o superlativo relativo. E dentro de cada uma dessas duas maneiras, eu tenho duas subclassificações. Primeiramente, vamos comparar o superlativo absoluto com o superlativo relativo. Olha só, pessoal. Relativizar algo é exatamente você contextualizar algo. Relativizar é você contextualizar. E eu só consigo contextualizar quando eu comparo aquela situação. Portanto, senhores, o grau superlativo relativo, haverá neste grau uma comparação. Eu tenho que ter dois elementos para comparar. Este é o grau superlativo relativo. Aqui há de se ter uma comparação. E aí eu vou ter duas possibilidades de comparar essa característica, de comparar essa qualidade intensificada, que é comparar de maneira superior. E aí eu tenho o superlativo relativo de superioridade, ou eu posso comparar também de maneira inferior. E aí eu terei o superlativo relativo de inferioridade. Vamos analisar os nossos exemplos. Deem uma olhada no superlativo relativo de superioridade. Olha só, ela foi a dançarina mais bela do baile. Olha só, passo a passo. Primeiro, bela, que é a mera caracterização do substantivo dançarina. Até aqui eu só coloquei um adjetivo. Até aqui eu só caracterizei. Agora eu quero intensificar essa caracterização. Aí eu já estou diante do grau superlativo. Ela foi a dançarina mais bela. E agora eu comparo, eu contextualizo. No contexto do baile, ela foi a dançarina mais bela. Observe, eu estou então contextualizando, eu estou comparando essa dançarina com as demais dançarinas do baile. Estou comparando de maneira a colocá-la em um patamar superior. Portanto, esse é o chamado grau superlativo, porque eu intensifiquei a qualidade. Relativo, porque eu contextualizei. De superioridade, porque essa qualidade é superior aos demais elementos comparados. Ela foi a dançarina mais bela do baile. Eu posso também inferiorizar esta comparação. Ele foi o namorado menos fiel da turma. Então, o que você percebe é que são estas palavras aqui, a mais ou o menos, que vão indicar se o meu superlativo relativo é de superioridade ou de inferioridade. Se você estiver diante da construção a mais,
é um superlativo relativo de superioridade. Se você, por sua vez, estiver diante da construção o menos, você estará diante de um superlativo relativo de inferioridade. Não tem nada a ver com o adjetivo. Cuidado! Às vezes a gente pensa que para ser um superlativo relativo de superioridade, eu tenho que ter um adjetivo bonito, eu tenho que ter um adjetivo bom. E para ser de inferioridade, eu tenho que ter um adjetivo ruim. Não. Eu posso aqui, ó, pegar o adjetivo bela, que em CNTP eu tenho certeza que vocês vão classificá-lo como algo positivo, e eu posso transformar esse superlativo relativo de superioridade em superlativo relativo de inferioridade. Basta colocar no lugar do mais a palavra menos. Ela foi a dançarina menos bela do baile. Então, mais uma vez, são estas duas palavras aqui, mais e menos, que vão indicar se o superlativo é um superlativo de superioridade ou de inferioridade. Joia, galera? Agora vamos analisar o grau superlativo absoluto. Ora, senhores, se eu falei que o superlativo relativo é aquele que depende de uma contextualização, ou seja, eu vou então comparar este elemento com demais elementos, aqui no superlativo absoluto, eu vou fazer o quê? Eu não vou contextualizar. É aquela caracterização pura e simples, sem comparação com demais elementos ou sem contextualização daquela adjetivação. De modo que, no superlativo absoluto, eu não tenho comparação. É isso aqui, ó. Manuel é muito feliz. Eu estou comparando o Manuel com alguém? Não. Eu estou contextualizando o Manuel? Também não. Então, esse é um superlativo absoluto. E aí, para ser superlativo absoluto, eu tenho duas possibilidades. Ou ele pode ser analítico, ou ele pode ser sintético. Aqui, você já tem o conhecimento disso. Nas primeiras aulas, eu mostrei para vocês qual é o conceito de algo analítico. É uma estrutura composta. E qual é o conceito de sintético em língua portuguesa? É uma estrutura resumida, contraída. Portanto, para eu ter um grau superlativo absoluto analítico, eu tenho que ter uma estrutura composta na caracterização do substantivo. O que vale dizer, quando o adjetivo é modificado por um advérbio. Aí eu estarei diante de um superlativo absoluto analítico. É exatamente esse exemplo aqui, galera. Manuel é muito feliz. Olha, eu tenho a caracterização aqui de Manuel, que é feliz. Eu tenho a intensificação dessa caracterização. E essa intensificação é feita com o acréscimo de um advérbio, o que torna a minha estrutura composta. Manuel é muito feliz. Eu tenho uma estrutura composta. Agora, eu posso sintetizar essa estrutura, foi aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho o grau superlativo absoluto sintético. Se eu tenho que sintetizar o muito feliz, eu tenho que transformar isso em uma palavra só. Como é que a gente faz isso? Ora, a gente une as duas, colocando o sufixo do superlativo, que é o sufixo íssimo para o masculino e íssima para o feminino. Portanto, se eu disser Manuel é felicíssimo, eu contraí essa estrutura, deixei essa estrutura, portanto, sintética. E como é que eu faço isso? Eu retiro o advérbio e coloco o sufixo. Então, está aqui o superlativo absoluto. Sintético, ele é formado pelo adjetivo mais o sufixo, o que vai transformar as duas palavras anteriores em uma palavra apenas. Manuel é felicíssimo. Joia, galera? Então, esse slide é importantíssimo. Nós acabamos de explicar para vocês o grau superlativo do adjetivo. Tenha sempre em mente a etimologia das palavras, o significado de cada uma das palavras. Isso te ajuda. Superlativo, super, um grau, uma qualidade intensificada, elevada. Absoluto, não faz comparação. Não há contextualização. Analítico, estrutura composta. Então, eu tenho um advérbio e um adjetivo. Ele é muito feliz, ele é muito legal, ele é muito inteligente. Sintético, eu vou contrair essas duas palavras em uma só. Eu coloco o adjetivo e coloco o sufixo do superlativo. Ele é legalzíssimo, ele é fielzíssimo, ele é felicíssimo. Beleza? Relativo, aqui eu vou relativizar essa qualidade, eu vou contextualizar essa qualidade
em determinada situação. E aí eu posso contextualizar jogando essa qualidade como uma qualidade de superioridade, vai ser o grau superlativo relativo de superioridade, com quais palavras? A mais ou o mais. Ele é o mais inteligente da turma. Ela é a mais educada da família. Ou eu posso relativizar essa qualidade colocando-a em grau de inferioridade. Com quais palavras? O menos e a menos. Aliás, é a menos, não tem menos não. Beleza, galera? Então, aqui eu vou relativizar, colocando essa qualidade em termos de inferioridade. Ela é a menos educada da família. Ele é o menos inteligente da turma. Portanto, senhoras e senhores, finalizamos desse modo o estudo do adjetivo. Agora, basta você detonar aí nas provas, ok? Mãos à obra, eu espero você no nosso próximo bloco para a gente dar continuidade já com uma nova classe gramatical. Um forte abraço e até daqui a pouquinho.